Olá, caros alunos do segundo ano, eu sou o professor Ulisses e vamos começar hoje a correção do segundo ciclo do PET. A primeira semana trata da introdução à citologia e os exercícios começam na página 27. Ao final dessa aula, o aluno deverá ser capaz de reconhecer uma célula como um organismo vivo, identificar diferenças fundamentais entre as células vegetal e animal e conhecer as organelas e suas funções. Depois de assistir à aula disponível no site, vocês podem também assistir a 2 vídeos cujos links estão aí. Vamos às atividades. Número 1. A biologia celular, ou citologia, é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos de células. Bom, a questão tem como alternativa correta letra D, Robert Hooke. Robert Hooke, na verdade, não viu as células. Ele viu uma cavidade deixada pela célula num tecido morto vegetal, chamado de cortiça. Esse tecido reveste as árvores, reveste as plantas, e quando ele envelhece, a célula morre e fica um buraquinho. Esse buraquinho foi chamado de pequena célula, ou, em latim, célula. Questão 2. A teoria celular pode ser resumida, atualmente, em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria. Letra B. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. As células eucariontes, elas realmente apresentam membrana, citoplasma com as organelas dentro e um núcleo revestido também por uma membrana e por isso bem definido. Mas as células procariontes não apresentam núcleo definido. Por isso, esta é incorreta. Questão 3. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de, letra D, células eucarióticas. Carion, do grego, significa núcleo, e tec, também do grego, envoltório. Então, as células eucariontes ou eucarióticas são aquelas células que apresentam um núcleo envolvido por uma membrana, cujo nome é carioteca. Questão 4. A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e saída de substâncias no interior dessa estrutura. Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridas algumas proteínas. O modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe o nome de, letra D, modelo do mosaico fluido. Esse nome se deve ao fato de as proteínas fluírem livremente em meio às moléculas de fosfolipídios, que constituem as 2 camadas da membrana. Questão 5. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual a organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Bom, a organela seria a mitocôndria. A mitocôndria, assim como o cloroplasto, possui seu próprio material genético e também seus próprios ribossomos, tendo todo o mecanismo necessário para a síntese proteica. Bom, então é isso, até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição.